O profeta Eliseu foi uma das personalidades mais formidáveis da Bíblia. Com exceção do Messias, foi ele quem mais realizou milagres e feitos incríveis nas Escrituras. Eliseu fez flutuar o machado e ressuscitou pessoas. Não só isso, até mesmo seu cadáver era capaz de trazer mortos de volta à vida. Porém, o profeta participou de um evento que ainda gera muitas dúvidas nos leitores bíblicos. Em determinada ocasião, ele ordenou que 2 ursas matassem 42 jovens que haviam zombado dele. Será que não foi uma medida muito drástica, não? Bem, vamos entender esse evento e outros milagres de Eliseu com uma abordagem além da Bíblia. Eliseu era um discípulo do profeta Elias. Ambos viveram em uma época de muita idolatria por parte dos povos da região, o que fazia as mensagens deles serem mal vistas muitas vezes. Ambos eram defensores do culto ao Deus vivo, enquanto grande parte da sociedade sucumbia ao paganismo e à adoração de diversos outros deuses como Baal. Eliseu tinha sido escolhido pelo próprio Criador para ser um profeta e substituto de Elias. A partir do momento do chamado do homem, passou a servir seu mestre. Elias era um homem notável naquela época. Ele havia vencido diversos profetas de Baal em uma espécie de desafio de holocausto, onde apenas o de Elias foi consumido por fogo mandado do céu por Deus. Em outra ocasião, o rei Acasias ordenou que Elias fosse preso. Entretanto, por diversas vezes, os soldados que iam capturar o profeta foram consumidos por fogo vindo do céu. Era esse homem que Eliseu precisava substituir. Por andar com seu mestre e conhecê-lo, Eliseu sabia que o cargo que ocuparia era muito difícil. Mesmo assim, ele pediu para Elias porção dobrada de seu espírito. Ou seja, ele queria ter a mesma autoridade espiritual que o mestre. Esse fato aconteceu pouco antes de Elias ser trasladado. O profeta já sabia que seria elevado por Deus e constantemente avisava a seu discípulo essa questão. Vejamos a passagem em 2 Reis. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Depois disso, Eliseu ficou com o manto de seu mestre, com o qual Elias havia realizado feitos, digamos, sobrenaturais, como a abertura do rio Jordão. Deus acatou o pedido do profeta. Como substituto, o homem recebeu a autoridade religiosa de seu mestre. O ministério de Eliseu, por consequência, seria uma continuidade do ministério de Elias. Assim como o mestre, o discípulo realizaria diversos milagres e traria as mensagens do Senhor ao povo. Essas ações sobrenaturais começaram imediatamente após a subida de Elias. Com o mesmo manto que o profeta tinha usado para abrir o Jordão, Eliseu abriu novamente o rio para que passasse sem se molhar. O profeta também fez multiplicar o azeite de uma viúva, assim como Elias havia multiplicado os alimentos de outra viúva. O novo profeta ressuscitou o filho de uma mulher sunamita. Esse milagre também foi um memorando do ministério de Elias, já que o homem ressuscitou o filho de uma mulher que o hospedou por certo tempo.
Outros feitos milagrosos de Eliseu, porém, não eram referências a antigos prodígios de seu mestre, mas sim grandes demonstrações de sua autoridade espiritual e religiosa. Ele proveu alimento de modo milagroso a um grupo de profetas. Em outra passagem, fez flutuar um machado que havia caído no Rio Jordão. Com a ajuda sobrenatural, digamos assim, o homem que antes estava usando o machado conseguiu recuperar a ferramenta. O profeta também realizou outros feitos curativos, além daqueles para com o filho da sunamita. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um herói de guerra de sua nação, mas tinha lepra. Naamã se apresentou a Eliseu, que o mandou se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Após o banho, o comandante teve a pele restaurada. A Bíblia conta que o militar ficou com a carne como a de uma criança. Mais uma vez, o poder de Deus foi confirmado através das ações do profeta. No entanto, há um evento na história de Eliseu que é um pouco controverso. Em 2 Reis, ele ordenou que 2 ursas matassem um grupo de jovens que o zombaram por ser calvo. Isso não seria injusto? Bem, vamos conferir a passagem primeiro. Então, subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: "Sobe, calvo! Sobe, calvo!" Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Será que Eliseu não foi duro demais na ocasião? Bom, primeiro é preciso entender que a cidade de Betel é muito importante nesse contexto. A região tinha servido como caminho para Abraão, enquanto este viajava para a Terra Prometida, e lá ele erigiu um altar a Deus. Também foi ali que Jacó teve seu sonho enquanto viajava. Portanto, o local era um centro de adoração. Contudo, no tempo do reino dividido, o rei Jeroboão I usou Betel e colocou ali um dos bezerros de ouro que havia construído. Essa idolatria abriu passagem para que vários outros cultos pagãos entrassem na região. Com o tempo, várias práticas religiosas cananeias entraram em Betel e, consequentemente, em Israel. Provavelmente, os rapazinhos citados na passagem são pessoas que servem a esses ídolos. É importante ressaltar que não eram crianças ou adolescentes, e sim jovens. Quando esses idólatras cananeus zombaram de Eliseu, na verdade não estavam zoando apenas o fato de ele estar calvo. As 2 partes da frase "sobe calvo" eram uma ofensa. Ao falarem "sobe", os rapazes estavam ofendendo a memória de Elias. Afinal, ele havia subido aos céus. Quando se dirigiam a Eliseu falando isso, queriam ofendê-lo, rebaixando-o a um posto inferior ao do seu mestre. Se ele era o sucessor do grande profeta, por que não subia como ele naquele momento? Além disso, a zombaria relacionada ao cabelo também era bem pesada naquele contexto. Eliseu provavelmente estava calvo por conta do ritual de raspagem de cabelo pelo luto. Seu mestre havia subido aos céus e, por causa disso, o discípulo raspou o cabelo. Ainda por cima, essa ofensa também queria desqualificar Eliseu frente a seu mestre. Em 2 Reis, no capítulo 1, está escrito o seguinte: eles lhe responderam: era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então, disse ele, é Elias, o tesbita. Ou seja, Elias era conhecido por ser muito cabeludo. Portanto, a expressão sobe calvo zombava tanto do posto religioso de Eliseu quanto do seu luto. Os idólatras cananeus queriam chamá-lo de um farsante que estava longe